Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Dai graças ao Senhor, eterna é a sua misericórdia. Nós cantamos no Salmo responsorial. Apesar de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando nesses dias, nós temos motivos para dar graças ao Senhor. Só o fato de nós estarmos nessa Eucaristia, o fato de nós podermos celebrar a Santa Missa, o fato de hoje o Senhor nos dá a possibilidade de levantar, já é motivo para darmos graças. A saúde, mesmo também perdendo tantos entes queridos, nós somos chamados também a dar graças. Como Jó, que perdeu tudo, não reclamou, não murmurou. Pelo contrário, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja Deus. A igreja, queridos irmãos, no mundo inteiro celebra o 4º domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor. Nós conhecemos muito o Domingo da Divina Misericórdia, que é o 2º domingo da Páscoa. E sempre, todo 4º domingo é o Domingo do Bom Pastor. Neste domingo, o Papa sempre celebra ordenações sacerdotais em Roma. O Papa já celebrou hoje, 9 horas da manhã, no horário de Roma. E o Papa ordenou hoje 9 sacerdotes. Por isso, nesse Domingo do Bom Pastor também é um dia de oração pelas vocações sacerdotais, para a vida religiosa. Interessante que desses 9 padres que o Papa ordenou,
Um deles era jogador de futebol profissional. Outro foi diretor de cinema. Digo isso porque muitas vezes nós pensamos que para ser padre, Deus escolhe aquilo que não presta. No meu caso, sim. Outros, não. A gente pensa que isso não é bom, vai para Deus. Não. Digo isso também porque tem jovens aqui também que pensam em ser jogador de futebol. É o sonho. Ser jogador de futebol, gosta de cinema. Deus também te chama também. Porque não é o futebol, não é a mulher, não é o homem, não é o dinheiro que sacia o coração do homem. Somente Jesus Cristo. Para essa jornada mundial de oração pelas vocações, o Papa sempre escreve uma mensagem. Já é a mensagem de número 58, 58ª mensagem que o Papa Francisco escreveu para esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Convido vocês depois a lerem. Procura na internet. Dia de Oração pelas Vocações, mensagem do Papa. E o Papa escreveu a mensagem para esse ano de 2021, para as vocações, inspirado em São José. Nós estamos no ano de São José. A mensagem que o Papa escreveu é São José, um sonho de vocação. E o Papa medita 3 mensagens, 3 pontos a respeito de São José. Um homem que sonhou, um homem que serviu e um homem que foi fiel. Muito interessante que o Papa fala sobre o sonho. Sabemos toda a história dos sonhos de São José, da importância de sonhar, sonhar em casar, sonhar em constituir uma família, sonhar em ser padre, sonhar em construir uma igreja, ampliar, sonhar. Apesar dos limites que nós estamos vivendo por causa da pandemia, nós precisamos sonhar. Precisamos servir. São José serviu. A quem? A Jesus Cristo. Serviu. A Virgem Maria serviu a Deus. E São José foi fiel. Sinal de fidelidade. Eu, como padre, sou chamado a ser fiel, e cada um na missão, na vocação que tem. Esse ano B litúrgico que nós estamos celebrando, sempre coloca um trecho do capítulo 10 de São João, que fala sobre o bom pastor. Tem alguns capítulos da Escritura que nós conseguimos decorar. Por exemplo, o capítulo 6 de São João sempre fala do pão da vida. Nós escutamos nesses dias. E sempre o capítulo 10 de São João fala do bom pastor. Cada ano litúrgico sublinha um aspecto de Cristo como pastor. Em algum ano fala de Cristo que ele dá acesso como uma porta a Deus. Outros anos fala do ladrão que vem e rouba as ovelhas. E esse ano B litúrgico aparece essa frase: eu sou o bom pastor. O que significa que Cristo é o bom pastor? Tem uma qualidade. Ele é o pastor bom. Significa que tem pastor que é mau, os maus pastores. Por isso, sobretudo, o Antigo Testamento, o profeta Ezequiel fala dos maus pastores. Em grego, a palavra bom se diz kalos. É a mesma palavra para expressar a bondade e também para expressar a beleza. Nós vemos a nossa igreja bela, uma imagem bela de São José, um jarro de flor belo. Isso tem a ver com a bondade. E na Escritura, quando Cristo fala de pastor, que é o bom pastor, nós imaginamos, Cristo é o bom pastor que perdoa, que é misericordioso, que pega a ovelhinha, coloca no colo. Nós fazemos, às vezes, essa associação de bom com um tom muito sentimental. Coloca assim a ovelhinha, tchuc-tchuc na ovelhinha.
Só que esse aspecto de bondade que tem hoje do bom pastor tem outro significado, que remete a outro pastor do Antigo Testamento, a Davi, que foi pastor, um jovenzinho, não era ninguém. Deus olhou e o escolheu. E Davi enfrentou Golias. Esse é o aspecto do pastor, corajoso, que tem a virtude da fortaleza, que não tem medo. Isso é o bom pastor. Como São José. Foi bom, porque enfrentou as dificuldades. Foi corajoso. E tem um aspecto de Davi que é muito interessante, aparece na Escritura. Davi enfrentou um urso e um leão para defender a ovelha. Imagina vocês, que pastor, qual homem vai enfrentar um leão? Quem vai enfrentar um urso? Vamos pensar, se a gente vê um leão, a gente sai correndo. E o urso mais ainda. Imagina. Mas corajoso. Pegou lá, enfrentou o leão e tirou a ovelha e salvou a ovelha. Esse é o bom pastor. Corajoso, audacioso, que não foge quando vem o inimigo, quando vem o lobo. E aí, quando vem o lobo, nós reconhecemos quem são os verdadeiros pastores e os falsos pastores. O lobo é o inimigo que devora a ovelha. É feroz o lobo. E sabe como o lobo ataca a ovelha? Vai direto no pescoço, para matar logo a ovelha. Aparece na Escritura o mercenário. O mercenário é aquele que só pensa no dinheiro, só pensa no lucro, só pensa no bem-estar. Ele não está interessado na ovelha. Ele está interessado no seu prazer. Essa palavra é muito atual, irmãos. Porque nós podemos pensar que essa palavra é de pastor, é para os padres, é para os bispos, também. E eu, hoje, peço que vocês rezem. Eu sempre falo que eu não sou o pastor, eu sempre uso essa imagem, que eu sou o cachorro do pastor. A função do cachorro do pastor é não deixar que as ovelhas se dispersem. Às vezes uma ovelha quer sair do rebanho, aí vem um cachorro, e aí ela volta. Aí de vez em quando o padre está entendendo também, e aí volta. Essa é a missão do pastor, eu não sou o pastor. O verdadeiro pastor bom é Jesus Cristo. Vem o lobo e as ovelhas se dispersam. Hoje o lobo tem um novo nome. Hoje o nome do lobo chama-se coronavírus. Literalmente, veio o coronavírus, que um lobo, que é a imagem do demônio, criou esse coronavírus, e muitas ovelhas têm se dispersado. Todos são chamados a serem pastor. O pastor é aquele que tem a missão de governar, é a missão daquele que tem a função de liderar. Um pai de família, o Rafael, é um pastor, que tem as suas filhas, ovelhas, a sua esposa, que é chamado a amar. Um pai, uma mãe, quantas mães são pastoras? Vivem sozinhas, com a missão de evangelizar a casa. Todos somos pastores. A questão é, na sua família, no seu trabalho, como profissional, como responsável de um grupo, de uma pastoral na igreja, você é pastor ou mercenário? Você dá a vida, enfrenta o inimigo, é corajoso, ou vem o lobo e você foge? Dar a vida, queridos irmãos, nós escutamos muito essa palavra, dar a vida. Sabe o que significa dar a vida? Um pai acordar de madrugada e limpar a criança toda suja. Isso é dar a vida. Dar a vida é ajudar a sua esposa a limpar a casa, a lavar o banheiro. Nós pensamos que eu vou dar a vida. O que significa dar a vida na prática? Fazer o almoço hoje com carinho, com amor para o seu esposo.
Isso é dar a vida pelo teu esposo. Dar a vida pela tua esposa. Minha esposa, eu te amo tanto que hoje você não vai cozinhar. Hoje eu vou te levar para um bom restaurante. Não é qualquer restaurante, seu mercenário pão duro. Para um bom restaurante. E aqui eu entro no tema do mercenário. Vocês riem, mas é muito sério, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, tão apegadas. Outro dia eu escutei um caso de um cara que sobra cerveja, ele coloca na outra latinha e guarda dentro da geladeira. É possível viver assim? É. É possível ter gente que tem dinheiro, mercenário, só pensa no dinheiro, no lucro, e não vive? É possível. É possível ser tão mercenário que você não leva a tua família para comer um cachorro quente? É possível. É possível ser mercenário que você só olha para a tua esposa como um objeto de desejo? Você é um mercenário que olha para a tua esposa como um objeto de desejo, só pensa em sexo. E por que os casais não querem ter filhos hoje? Porque tu és um mercenário, pensa no prazer, no leite da ovelha, na lã da ovelha, em ter prazer, prazer pelo prazer. Mercenário. Não queres dar a vida. Tu chega em casa, pega o trem cheio, lotado, Avenida Brasil, chega em casa, o que te interessa? A minha cervejinha e assistir o meu jornal. Por favor, minha esposa, a janta aqui. Mercenário. Só pensa no teu prazer, no teu descanso, não importa o outro. Me impressiona hoje também, irmãos, que esse bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. Tem ovelhas que não são desse redil. Tem ovelhas que estão dispersas. O que nós temos feito com essas ovelhas que estão dispersas? Tenho comentado, tem ovelhas aqui que não faz um ano que não vem na igreja. O que nós fazemos? Eu fico de boa, tranquilo, eu vou na minha missa, ou nós vamos atrás dessa ovelha? O Papa tem dito de uma igreja em saída, sair. E sair significa se expor. Sair significa não ter medo. Sair significa que pode ficar doente. E o Papa diz, eu prefiro uma igreja cheia de lama, suja, até doente, que uma igreja que fique parada dentro da casa. Também, que dentro da casa também pega doença também. Por isso nós somos chamados também, irmãos, irmos atrás daquela ovelha, da tua irmã, do teu cunhado, do teu irmão de comunidade, daquele da pastoral que está disperso. Ir atrás dessa ovelha. E Cristo também diz nesse evangelho, haverá um só pastor e um só rebanho. Nós somos chamados, irmãos, a vivermos na comunhão, na unidade. É triste quando em um rebanho tem divisão. Eu sou desse rebanho, eu sou daquele outro rebanho. Nós somos chamados a viver a unidade. Para terminar, eu gostaria de dar uma pequena experiência para vocês, desse tempo que eu estive enfermo, tenho sempre falado alguma coisa, porque isso tem me tocado bastante, Deus tem me dado uma segunda oportunidade. Deus, que é o verdadeiro pastor, Ele quer fazer todos nós ovelhas, mansas e humildes. Mas muitos de nós não somos ovelhas mansas nem humildes para nada, e nem obedientes. Deus me deu agora uma humilhação. Quando eu estava na UTI, no hospital, eu tive que colocar uma fralda. Não tenho vergonha de falar isso para vocês. E fiquei totalmente dependente de uma enfermeira. Para tomar banho, numa cama, em um leito, nu, uma vergonha para mim, e uma enfermeira cuidando de mim. Quando uma ovelha é muito rebelde, como o Padre Antônio, quando uma ovelha não quer obedecer, o pastor, por misericórdia, o pastor fala uma vez, fala duas, a ovelha vai embora, o pastor vai atrás dela,
vai uma terceira vez, vai uma quarta vez. Quando essa ovelha não escuta, o pastor vai atrás da ovelha, pega ela. Sabe o que o pastor faz com a ovelha? Por amor? Quebra a patinha dela. Que pastor cruel? Que pastor duro? Quebrar a patinha. Imagina, tadinha da ovelhinha, como fica. E a ovelha, depois ele enfaixa essa ovelha, cuida da ferida da ovelha, e a ovelha aprende que tem que ficar pertinho do pastor. E Deus, que é o verdadeiro pastor, às vezes ele quebra a nossa patinha, com sofrimentos e dores. Coloca uma pessoa difícil na sua vida, para você não se dispersar. Coloca uma dor, uma chaga, como eu tenho dito em outra ocasião, para você não ir para outro redil, para você saber que Cristo é o teu pastor, que te dá a vida e cuida de você. Cristo, irmãos, é o pastor que nos ama, que nos perdoa. Cristo sabe das nossas fraquezas. Cristo se fez ovelha. Ele sabe o que está no nosso coração. Cristo, pastor, nos alimentou agora com a palavra. Nos alimentou agora com a pregação. E nós temos a oportunidade de estarmos aqui na igreja. Nós seremos alimentados com verdadeiro alimento. A Eucaristia. Não é uma picanha. Não é uma costelinha de porco. Não é um bacon. É o corpo de Cristo. É o corpo do pastor. O pastor dá a sua vida. O pastor dá o seu corpo para nós nos alimentarmos. Porque vai vir o lobo. Vai vir o lobo disfarçado. Vai vir o lobo com uma voz mansa. E se nós temos um pastor, se nós estamos no redil, o pastor vai embora. E entra Cristo e defende-nos desse lobo feroz. Amemos-nos e rezemos hoje, sobretudo, pelas vocações, pelos bispos, pelos padres, para que Deus possa suscitar vocações santas na igreja. E que todos, padres, clero, leigos, casados, possamos ser a imagem do pastor, que dá a vida para cada rebanho que o Senhor concedeu.